Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Eu sou Júlia Stanzioni e esse é o Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira, 6 de maio de 2020. E eu sou Carolina Franca e está no ar mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E aqui você sabe, a partir das 9h30 da manhã, toda informação sobre a pandemia do coronavírus nesse ano de 2020. Tudo que você tem que saber de mais importante por aqui, né, Carol? Exatamente. Vamos ter entrevistas com parlamentares, especialistas, secretários e muita informação para você ficar atualizado sobre a pandemia que está rolando aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E a gente fala sempre de informação. Carol acabou de falar de informação. Nossa bancada feminina, sempre de quarta-feira por aqui, né, Carol? Vamos começar então nosso giro de notícias? Vamos lá, vamos conferir os dados aqui sobre o coronavírus no Brasil. Nesta quarta-feira, segundo informações fornecidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Vamos aos dados atualizados. É isso aí, foram registradas 7.966 mortes pela Covid e 116.299 casos confirmados da doença em todo o país. A gente vai conferir também a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. No Acre, são 23,3% em todo o estado. Em Alagoas, 43%. Da rede pública e também alguns que foram contratualizados. No Amazonas, 89% em todo o estado. Na Bahia, 52%. No Ceará, 90% em todo o estado. Espírito Santo, 83%. Maranhão, 96,89%. Mato Grosso, 4,8% dos leitos de UTI na rede pública. No Mato Grosso do Sul, 2,6% apenas no estado. Minas Gerais, 59%. No Pará, 84%. Na Paraíba, 41%. Carol? E no Paraná, 30,98% em todo o estado. No Piauí, 36,60%. Pernambuco, 98% em todo o estado, em 29/4. E, além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados em Pernambuco. No Rio de Janeiro, 98% em todo o estado. Rio Grande do Norte, 33% em todo o estado. Rio Grande do Sul, 66,5%. Rondônia, 29,6%. Santa Catarina, com 16,67% do sistema público em todo o estado. São Paulo, 68,90% em todo o estado. Sergipe, 24,70%, Tocantins, 10% dos leitos ocupados, Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação dos leitos. E aí, Carol, depois que a gente passou toda essa informação de leitos de UTI, aquela nossa famosa hashtag, Carol, qual é? Para todo mundo lembrar. Fique em casa, para que esses números eles não cresçam, né? E a pandemia do coronavírus se reduza o mais rápido possível. E a gente vê que tem lugar no Brasil com ocupação ali de 96%, 99%. Então, gente, por favor, fiquem em casa. É importante que vocês façam a sua parte. Nós estamos aqui, nós jornalistas, nós da Rede Alesp, estamos aqui para levar a informação para você que está em casa, sabendo tudo direitinho com especialistas, com os nossos deputados, com todas as pessoas de direito aqui falando sobre o tema. E a gente vai continuar, então, girando a informação. Durante a coletiva de imprensa do governo do estado ontem, o diretor do Centro de Contingência do Coronavírus, né, em São Paulo, o Davi Wipp, voltou a explicar sobre o funcionamento do centro em São Paulo. Nós já aprendemos que esta doença depende muito, primeiro, da assistência. Segundo, de hospitais bem preparados. Terceiro, leitos suficientes de enfermaria, fundamentalmente de leitos de UTI. Então, toda esta gestão de leitos está ligada a protocolos de atendimento desses pacientes.
está claríssimo para nós que esses pacientes, quando atendidos de uma forma sistemática, eles têm maiores opções de tratamento e de cura de um ambiente de UTI. E o infectologista Davi Uip falou ainda sobre a complexidade da doença. É uma doença multivisceral que muitas vezes, eu me refiro aos doentes graves, que muitas vezes começa pela insuficiência respiratória e pode atingir diversos órgãos. Coração, rins, nós temos um número de pacientes em diálise, que é um número importante. Isto é de um conhecimento fundamental, porque você retarda a alta dele da UTI. Nós temos o acometimento da pele, do sistema de coagulação, do sistema nervoso central. Então, aquilo que o professor Carlos falou é fundamental. O primeiro sintoma do doente grave é, muitas vezes, a insuficiência respiratória. Mas esse vírus, ele é multivisceral. Outro fato muito importante, que você tem a infecção viral, ela promove uma resposta inflamatória que é individual, ela pode ser mais ou menos intensa. Depois da resposta inflamatória, existem fenômenos tromboembólicos, êmbolos que podem ir para qualquer lugar, e, na sequência, você tem a infecção bacteriana. Então, são multifases de uma mesma doença, que com esses conhecimentos, você começa a tratá-los previamente a partir do momento que ele é encaminhado para o hospital. E o diretor de pneumologia do INCOR, o Carlos de Carvalho, falou sobre as linhas de cuidados que estão sendo tomadas com os pacientes da Covid em toda São Paulo. A nossa atuação dentro desse centro de contingências foi no sentido de, com outros colegas de outras universidades que fazem parte, montarmos uma linha de cuidados desses pacientes. Desde o momento que ele está em casa, ele é recomendado a ir para o hospital. No hospital, ele é submetido a uma série de exames clínicos e exames laboratoriais, como medida de oxigenação no sangue, um exame de imagem e determina-se a gravidade desse paciente. Se ele for um paciente simples, ele é orientado para retornar em casa e vai sendo monitorado. Se ele for um paciente mais grave, ele vai para um sistema de regulação de leitos, que é o sistema CROSS, ele é registrado ali. E se ele for um paciente menos grave, ele vai para um leito isolado. Se ele for um paciente mais grave, ele vai para a UTI. Da UTI, ele melhorando, ele vai para esse leito que nós chamamos intermediário. E se ele tiver nesse leito intermediário, ele piorar, ele volta ou vai para a UTI inicialmente. E a partir daí, ele tem dois caminhos. Ele estando no hospital, ele pode melhorar e receber alta, e aí ele vai para um acompanhamento ambulatorial para nós sabermos se essa doença deixa alguma sequela no pulmão ou sequela no organismo. Como uma doença nova, nós não sabemos. Então, esse indivíduo é acompanhado durante 1 ano. E aqueles que, infelizmente, falecem, estando dentro de um protocolo, ele é submetido a uma necrópsia minimamente invasiva, o corpo não é mais aberto, é só feito punções como se fossem para retirada de partes dos tecidos mais importantes para nós podermos entender essa doença, uma vez que esse vírus deve ficar circulando a partir de agora, nos próximos anos também. Lembrando o novo modelo de configuração aí das coletivas de imprensa do governo do estado, segunda, quarta e sexta, o governador João Dória participa da coletiva. De terça e quinta é uma coletiva específica do centro de contingência, falando sobre a saúde em todo o estado de São Paulo, não é isso, Carol? Exatamente, Júlia. Esse foi um breve resumo da coletiva de ontem, então, e já temos convidados aqui na linha, né? Já temos. Começamos a nossa sequência de entrevistados aqui no Jornal da Rede Alesp, que conversa agora com o Nivaldo Restivo, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo. Ele vai nos falar, claro, sobre o sistema penitenciário nesse momento da Covid-19. Secretário, é um prazer tê-lo aqui na Rede Alesp. Bom dia.
A gente já escuta o Nivaldo Restiva, que é o secretário aqui de Administração Penitenciária, um assunto muito importante, né? Onde a gente vê ultimamente grande preocupação de todo mundo com o sistema penitenciário. Vamos falar então agora com o Nivaldo Restiva. Então, te agradeci aqui, Nivaldo, pelo secretário, pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. E eu já faço a primeira pergunta para o senhor, que é justamente o que todo mundo quer saber. Qual é a situação atual do sistema prisional nesse momento de pandemia? Bom dia. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e participação no programa. Nós temos adotado as cautelas necessárias, aquelas cautelas recomendadas pelos órgãos de saúde, pelo Comitê de Contingenciamento do Coronavírus no Estado de São Paulo, mormente aquelas medidas de profilaxia, de higienização de ambiente e de servidores, justamente para minimizar a possibilidade dessa ocorrência de infecção dentro das unidades. Apesar desses esforços, ainda assim nós temos problemas dentro das unidades, mas reputamos que são problemas que dificilmente seriam blindados diante da pandemia de natureza mundial. Apesar disso, a gente entende que as medidas estão, sim, dando resultados, porque nós tivemos o primeiro condenado, sentenciado, contaminado, 49 dias depois do primeiro caso registrado no Brasil. A nossa população carcerária é uma população, é a maior do país. O Brasil é o terceiro país em número de presos custodiados e São Paulo responde por quase 1/3 dessa população. Então, são 233 mil presos e hoje nós temos 14 casos confirmados laboratorialmente. Desses que foram confirmados, lamentavelmente, 7 vieram a óbito em razão da evolução da enfermidade, mas todas aquelas medidas necessárias e restritivas nós adotamos justamente para evitar que esse número seja um número maior. E, secretário, o senhor falava agora, primeiro, importante ressaltar esse número que o senhor nos deu agora, né? O primeiro caso, 44 dias após, né, o início de toda essa pandemia. Então, é importante dizer o quanto a secretaria e o senhor estão trabalhando para que esses números não evoluam, né? E o senhor falou de procedimentos, claro, seguindo o que a Organização Mundial da Saúde, o próprio Centro de Contingência aqui do Estado de São Paulo fazendo. Mas se o senhor puder explicar para quem está ouvindo, vendo a gente, como que é feito, como são feitos esses procedimentos, quais as orientações para esses sistemas? Muito bem. Eu vou primeiro dizer de medidas que não estão vinculadas à higienização, mas que têm um resultado efetivo. Por exemplo, nós teríamos uma saída temporária prevista em legislação dos presos no dia 17 de março. Ficariam 7 dias fora, aproximadamente 34 mil presos. E eles voltariam depois sem que a gente pudesse fazer um controle sanitário das condições de saúde deles. Então, houve a interrupção, a suspensão temporária dessa saída. Nós suspendemos o trabalho externo do preso para que justamente esse fluxo de entra e sai na unidade não seja um vetor de contaminação. As visitas estão suspensas temporariamente, aquelas atividades educacionais e de assistência religiosa também estão suspensas. Então, todas aquelas possibilidades de contato com o público externo foram suspensas temporariamente. Paralelamente a isso, nós fizemos a distribuição de material para higienização de ambientes e de servidores. Então, hoje nós temos o álcool gel, nós temos o detergente, nós temos equipamentos de proteção individual aos servidores. Nas unidades em que nós temos a confirmação, por exemplo, Sorocaba, nós tivemos 2 casos de presos, 4 casos confirmados e 2 vieram a óbito. Naquela unidade, nós distribuímos máscaras reutilizáveis para toda a população carcerária, para justamente tentar interromper essa expansão. Então, basicamente, são medidas de profilaxia, de higienização, aquelas medidas que a imprensa tem divulgado com frequência, aquelas medidas que os órgãos de saúde têm divulgado, porque não existe uma vacina para combater isso. A vacina atual hoje é exatamente manter o organismo limpo em condições de fazer um enfrentamento da expansão dessa enfermidade.
Secretário, quem fala aqui é a Carolina. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente aos funcionários, né? Como eles estão sendo orientados, tanto os funcionários das penitenciárias com casos confirmados e os que ainda não têm? Bom, em primeiro lugar, é preciso que se diga que o servidor é a nossa maior preocupação dentro disso. Todos têm preocupação, mas numa prioridade, o servidor é aquele que nos exige maior atenção. O servidor ele tem sido orientado das dificuldades que a gente tem passado, né, que o São Paulo tem passado, o Brasil tem passado e o mundo tem passado. Então, nós recomendamos periodicamente que ele siga as instruções técnicas dos órgãos de saúde, que a ciência seja obedecida na sua plenitude. O servidor, se ele apresentar qualquer sintoma de que pode ter contraído essa enfermidade, ele é imediatamente afastado das suas atividades laborais. Nós preferimos que ele fique isolado, que ele pratique o isolamento social, vá para casa, e esse afastamento ele pode ser por atestado médico, ele pode ser por confirmação laboratorial de exame e ele pode ser simplesmente pela autodeclaração. Se o servidor disser, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou com mal-estar, ele preenche um formulário, ele assina e imediatamente ele vai para o isolamento na sua residência. Nós não queremos que ele permaneça, em primeiro lugar, para que ele possa ter uma recuperação adequada. E em segundo lugar, que esse mal-estar não evolua para a confirmação da enfermidade e que acabe sendo transmitida a outros colegas de trabalho. E todas aquelas medidas de profilaxia também, que eu já falei, né, com material de higienização ambiental, equipamentos de proteção individual, nós distribuímos mais de 400 mil máscaras para todos os servidores. Hoje, todas as nossas unidades prisionais contam com máscaras descartáveis, nós distribuímos álcool em gel, nós vamos distribuir óculos de proteção para as equipes de saúde. Ou seja, nós estamos seguindo todas aquelas recomendações técnicas que os órgãos de saúde recomendam como sendo apropriado ao enfrentamento dessa pandemia. Sim. Secretário, o senhor falou agora da questão dos servidores, né, de praticar o isolamento quando eles também se autodeclaram ou têm alguma declaração de que eles estão suspeitos com a Covid ou a confirmação. Do outro lado, secretário, justamente o senhor falou de alguns casos confirmados já no sistema. A gente sabe, né, eles estão em celas, estão com outros detentos, né? Como é que funciona? Só para que as pessoas tenham bem claro isso. Um detento foi confirmado com a Covid. Ele é isolado, os outros que estão com ele na mesma cela, como é que funciona esse processo? É acompanhado dia a dia, a evolução que possa ter de algum caso ou outro? Sim, perfeito. Apenas para complementar a informação anterior, nós temos também 14 servidores confirmados com a doença. Desses 14, lamentavelmente, nós perdemos 6 deles, né? Essa confirmação, essa estatística segue as normas definidas pelos órgãos de saúde. Voltando na parte do custodiado. O custodiado que apresenta algum sintoma, ele é imediatamente levado para a enfermaria da unidade prisional, ou seja, ele é retirado do convívio comum e é colocado na enfermaria, onde ele passa a ter uma observação direta. Ao mesmo tempo, todos aqueles presos que conviviam no mesmo espaço que esse custodiado, eles também passam a receber uma observação diária, direta, frequente, com medição de temperatura, para avaliar se justamente alguém mais apresenta algum tipo de sintoma. Nós temos um plano de contingência que elaboramos aqui na Secretaria da Administração Penitenciária, prevendo o que fazer diante de cenários adversos. Então, isso vai desde, por exemplo, um primeiro caso constatado na unidade. Isola na enfermaria, se evoluir a quantidade de sintomas, nós podemos separar uma cela para isolamento. Se evoluir a quantidade, nós ampliamos esse isolamento para um pavilhão habitacional e hoje nós temos, inclusive, uma unidade inteira capaz de receber os presos que têm um sintoma dessa infecção. De qualquer maneira, é preciso lembrar que é um sistema que funciona de maneira harmônica. A primeira providência é isolar o custodiado da cela para a enfermaria. Se o quadro de saúde dele piorar, naturalmente que ele vai ser levado a uma unidade de saúde do município, referência,
para que esse tratamento tenha um acompanhamento com uma especialidade maior. Mas nós já tivemos caso de preso, por exemplo, que em Parelheiros tivemos 2 presos confirmados com a enfermidade. Um precisou de auxílio ambulatorial na unidade de saúde e o outro preso, ele se curou dentro da própria unidade prisional, com atendimento médico, com isolamento da própria unidade prisional. Secretário, perfeito. Você falou da questão infelizmente, da baixa, né, dos servidores, dos 14 casos confirmados, 6, infelizmente, foram a óbito. Como que fica essa questão, né, da falta de servidores, né? Agora também não pode haver concurso público. Como que vocês estão fazendo? A demanda está maior? Na verdade, o que acontece? A gente, como eu disse, a gente prefere que o servidor faça o isolamento para preservar a própria saúde e a saúde dos seus familiares e colegas de trabalho. Isso não tem comprometido a execução dos serviços nas unidades prisionais. Nós tivemos até agora 499 servidores que se afastaram e que já retornaram para as atividades. Eles se afastaram, quer seja por motivo de ter contraído e já ter se curado, quer por autodeclaração. O fato é que todos aqueles que têm o sintoma, eles façam aquilo que for necessário para se curar. Hoje nós temos 184 servidores nessa condição de isolamento e observação. Isso representa menos de 0,2% do nosso total. Então, falando de maneira estatística, a ausência desses servidores não compromete o desenvolvimento habitual dos serviços de proteção e segurança nas unidades prisionais. Reafirmo, nossa principal preocupação é com o pronto restabelecimento da saúde dos nossos servidores. E, secretário, a gente percebe na fala do senhor, desde o início, essa grande preocupação tanto com o servidor quanto com o encarcerado. Enfim, é uma população que já é vulnerável por si só, cuidar também deles nesse momento é importante. A gente vê todo o empenho da Secretaria nesse momento para que não chegasse num colapso, porque eu imagino que o senhor também deve ter lido já muita coisa, que todo mundo se preocupa com um colapso no sistema penitenciário, justamente por essa propagação. Nesse momento, tudo que está sendo feito e já foi feito, muito bem acertado. Essa é uma grande vitória aqui do Estado de São Paulo, não? Não tenho dúvida de que São Paulo exporta boas práticas, bons exemplos, né, para todos os outros sistemas penitenciários. Recolhemos também e aceitamos boas iniciativas e reputo esse sucesso todo por 2 fatores fundamentais. O primeiro deles é em razão da dedicação dos nossos funcionários que, no momento de grave crise de saúde pública, se imbuíram dessa necessidade de oferecer uma contribuição além daquela contribuição que habitualmente oferece, e, em segundo lugar, pela fiel observância das normas baseado nos critérios de saúde e da ciência. Então, esses 2 fatores, a qualidade e o empenho dos nossos servidores e as medidas que acompanham as orientações de saúde, são aquelas que têm trazido os melhores resultados. Lamentamos, todos os números aqui apresentados, nós lamentamos que tenham ocorrido esses problemas dentro da população carcerária com os nossos servidores, mas é um problema de natureza mundial, né? Mas a gente fazendo comparações, nós entendemos que as ações do Estado de São Paulo estão perfeitamente alinhadas com aquilo que há de melhor para fazer o enfrentamento desse problema. Importante, secretário, falar do empenho dos servidores, né? Tem uma notícia que a penitenciária José Aparecido Ribeiro, de Franco da Rocha, as servidoras têm produzido máscaras, né, de proteção. Isso pode ser estendido a outras penitenciárias? O que você acha dessa ação delas? Como eu disse, a boa prática ela precisa ser privilegiada, ela precisa ser enaltecida, ela precisa ser cumprimentada. Nós temos, sim, algumas unidades prisionais em que as servidoras têm dado uma contribuição adicional. Essa unidade é um exemplo claro. Vai aqui o meu agradecimento, mais uma vez, a todos aqueles que dão aquela contribuição adicional, porque estão, sim, imbuídos dessa importância. E já que você falou em máscara, nós temos também uma produção em 7 unidades prisionais aqui do Estado. Nós montamos 9 oficinas para a produção de máscaras descartáveis. Os presos já produziram, desde o dia 25 de março até ontem,
dia 5 de maio, já produziram 1,5 milhão de máscaras descartáveis, que são vendidas especialmente para os órgãos de segurança e os órgãos de saúde. Não há lucro nenhum, o custo é apenas para cobrir despesas na aquisição dos insumos e para fazer o pagamento da mão de obra do preso, porque isso é previsto em legislação federal. E a penitenciária feminina aqui da capital começou a produzir protetor facial também, aqueles face shield, para mais uma contribuição do sistema penitenciário paulista, do governo do estado de São Paulo, para oferecer proteção a quem quer que seja que se dedica diuturnamente no combate a essa enfermidade. Secretário Anivaldo Restivo, da Administração Penitenciária de São Paulo, quero mais uma vez agradecer o seu tempo aqui para conversar com a gente do Jornal da Rede Alesp e mostrar o quanto está sendo feito aqui no Estado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Muito importante, né, Muito Julie? importante a gente ouvir um secretário de administração penitenciária, uma das populações que logo no início da pandemia foi a que mais preocupou muita gente pela aglomeração e por tudo mais que, né? Então, uma entrevista muito esclarecedora do secretário Anivaldo Restivo aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu vou até falar alguns dados que ele comentou aqui com a gente, né? Foram a primeira infecção foi 49 dias depois, né, da pandemia. 14 casos confirmados, 7 óbitos, isso dos detentos, e 14 casos confirmados dos servidores, com 6 óbitos, infelizmente. Em pensar na população carcerária que tem no estado de São Paulo, 14... É um número bem pequeno, né? Ele falou que são 233 mil pessoas que estão no sistema penitenciário. Então, 14 é uma vitória para o Estado, né? Só de infectados. É muito importante destacar isso, né? Com toda certeza, e a gente vai girando a informação por aqui. Médicos, designers e engenheiros de São Paulo desenvolveram um novo sistema de ventilação pulmonar de baixo custo e adequado à produção em larga escala para suprir aí a demanda por respiradores em hospitais durante a pandemia do novo coronavírus. E o objetivo dos pesquisadores é fabricar um equipamento similar aos que já existem no mercado, para que ele possa permanecer nos hospitais após o fim do surto de Covid-19. Uma das principais características da doença é o alto índice de pacientes internados que precisam fazer uso de respiradores. E a meta, Carol, é que o aparelho eletrônico chamado de VentiFlow custe entre 12 e 15 mil reais e que as primeiras 200 a 400 unidades sejam entregues entre maio agora e junho. Segundo os pesquisadores, modelos comerciais similares custam até 150 mil reais e estão em falta no mercado porque, claro, dependem de insumos importados. E apesar de serem menos econômicos do que outros modelos experimentais, como o protótipo feito pela USP com custo estimado de R$1.000, o equipamento desenvolvido pelo grupo tem outras vantagens. Ele é equivalente a aparelhos já usados comercialmente e pode ser produzido em larga escala por indústrias que já demonstraram interesse no produto. E a iniciativa é coordenada pela Consultoria de Inovação Questonó e inclui grupos de especialistas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, da Associação Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, do Hospital São Paulo e da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E o médico Luiz Fernando Falcão explicou: nós partimos da necessidade que um médico tem para tratar um paciente. Um grupo de médicos detalhou o que era preciso e, a partir daí, os engenheiros criaram uma solução, mas com a gente lado a lado, falando o que funciona. Não é uma solução técnica, disse o professor e vice-chefe de anestesiologia da Unifesp. E segundo o médico, que também é diretor da Sociedade de Anestesiologia de São Paulo, os testes feitos na Unifesp mostraram que o equipamento teve sucesso completo em análise de trocas gasosas e da mecânica respiratória. Ótima notícia, né, Carol? Exatamente, é um legado para os hospitais. O aparelho já foi testado por pesquisadores da Unifesp, usando corpos doados para a ciência, e seu funcionamento mostrou-se eficaz na comparação com equipamentos tradicionais.
Os médicos avaliam se ele ainda deve passar os testes em humanos ou em animais antes de ser certificado. A etapa não é obrigatória, já que a certificação deve ocorrer por semelhança, uma vez que ele funciona da mesma maneira que os modelos já existentes no mercado. A gente gosta de dar boas notícias por aqui, né, Carol? Não só a Unifesp, mas também outras universidades como o USP, Unicamp, todas colocando seus pesquisadores para campo para, nesse momento da Covid-19, a gente conseguir ajudar o próximo. E isso está acontecendo, Carol. E nós temos mais uma entrevista na ponta da linha. Não é? E a gente vai falar com o Eduardo Lira. Isso, ele é o fundador. Vai lá. Vamos lá. Vai você. É o fundador da ONG Gerando Falcões. Ele vai falar sobre empreendedorismo social em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, Eduardo. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Eduardo, a sua história é bem própria, né? Você nasceu numa comunidade, numa favela, começou a empreender aos 23 anos, né? E justamente agora trabalha com as comunidades, com esse pessoal sobre empreendedorismo social. Num momento como esse que a gente vive de crise, de incertezas, eu imagino que a ONG, vocês estejam ajudando muita gente a entender como vai ser esse pós-momento, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, como é que surgiu a ideia. Bom, quando o Covid-19 chegou no Brasil, especialmente nas favelas, a gente fez uma leitura de que, somado ao grupo de risco anunciado pelo Ministério da Saúde, teria o grupo de risco social, que são pessoas que vivem em extrema pobreza. Quase metade da população de favela são trabalhadores autônomos, ou seja, manicure, pedicure, pedreiro, eletricista, pessoas que literalmente vendem o almoço para comprar janta. Somado a isso, um sobreposto no que tange a demanda por alimentação dentro de casa, porque as crianças pararam de ir para a escola e pobre também manda filho para a escola para comer. Isso é a realidade do nosso país. Então, a gente entendeu que não haveria reservas econômicas na conta bancária dos brasileiros ou debaixo do colchão, para quem é desbancarizado, para se alimentar nessa crise. Então, nós criamos, a partir disso, uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não, que já mobilizou mais de 15 mil doadores em 10 diferentes países e arrecadamos ao total cerca de 12 milhões de reais. Com isso, nós estamos alimentando diretamente nessa crise cerca de 200 mil pessoas em mais de 300 favelas brasileiras, que representa algo em torno de 12 estados. Ou seja, nós estamos utilizando o empreendedorismo, que nada mais é do que você criar soluções para corrigir problemas, para solucionar conflitos e gerir recursos dentro de periferias e favelas para alimentar a população mais vulnerável nesse período pandêmico do nosso país. Eduardo, bom dia. Quem fala aqui é a Carolina. O número são mais de 50 mil pessoas infectadas e grandes empresas e empresários fazendo doações para o desenvolvimento desse empreendedorismo nas comunidades. Como que você conseguiu essa rede de apoio? Como que é o contato com essas empresas? A Gerando Falcões, historicamente, tem uma boa relação com o setor produtivo do país, com o empresariado, com a empresa de tecnologia, com a indústria da informação e por aí vai. Então, o que a gente fez foi acionar todas essas companhias e viabilizar parcerias junto com eles. E não só companhias, esse é um ponto importante para frisar, que nós estamos também acionando toda a população, porque esse é um momento que esperar só pelo governo não basta, esperar só pela iniciativa privada também não basta. Nós temos que juntar governo, iniciativa privada e sociedade civil, trabalhando em conjunto com os empreendedores sociais do país, com as ONGs, para a gente construir realmente soluções em escala. Porque se a gente pensar pequeno nesse momento, muitas pessoas vão ser literalmente sacrificadas para a gente vencer o Covid-19. E eu acho que seria
uma dívida moral e histórica muito grande com os mais pobres, mais uma vez a gente sacrificá-los para ter que vencer algum dos nossos problemas. Então, eu acho que a lógica, a narrativa, o algoritmo é, ok, vamos vencer o Covid-19, para isso vamos fazer isolamento social, não tem outra alternativa, mas vamos alimentar a população mais pobre e vulnerável do país para essa conta não chegar na nossa casa ou na nossa história ou no nosso consciente mais tarde. E a gente sente, Edu, assim, o quanto você fala com a propriedade de causa, né? Eu falava no começo, né? Você nasceu na favela, conhece muito bem essa população, está ajudando essa população a se fazer presente no meio econômico. Para quem nunca ouviu falar em empreendedorismo social, se você puder contar para a gente em algumas linhas, o que é esse empreendedorismo social? Como é que é essa volta para o social? Olha, tem muita... A diferença é que o lucro do empreendedorismo social é o impacto social. É o impacto, é a transformação de vidas diferente do setor capitalista, que tem um objetivo, enfim, de ter um lucro, de distribuir esse lucro entre acionistas, etc. Tirando isso, toda a minha atividade é muito similar ao presidente da Amazon, da Ambev, da Microsoft. Então, eu tenho que cuidar de gente, eu tenho que recrutar as melhores pessoas, eu tenho que ter um sistema de gestão, eu tenho que usar tecnologia, eu tenho que pensar em escala, eu sou auditado pela KPMG na Gerando Falcões, a gente tem um foco muito grande em atuar alinhado com os nossos princípios de cultura, os nossos valores. Então, tanto que eu me apresento como Edu Lira, CEO da Gerando Falcões, assim como o Jeff Bezos disse que é CEO da Amazon. Eu sou o CEO da Gerando Falcões. A diferença entre eu e ele, devidas proporções, guardadas as proporções, é que ele tem o objetivo de gerar lucro para os acionistas a longo prazo, e a minha meta é transformar o Brasil a longo prazo. Então, o empreendedorismo social se torna cada vez mais real, a gente vai ganhando cada vez mais densidade de talentos que empreendem em favelas. Por exemplo, a Gerando Falcões é uma rede de ONGs no Brasil inteiro, dentro de favelas, ou seja, a gente nessa crise está em quase 300 favelas, fazendo transformação social, combatendo a fome e tentando trabalhar para diminuir a curva do Covid-19 através dos nossos talentos, que são todos eles empreendedores sociais, que são treinados dentro da Gerando Falcões, desenvolvido, apoiado, com o maior e o melhor conteúdo possível de gestão, de mobilização de doadores, de transparência, de desdobramento de metas, de uso de tecnologia, uso de dados, de inteligência emocional. Então, o empreendedorismo social é fundamental para a gente mudar o Brasil. Por quê? Porque, apesar do governo ter, sei lá, se comparar ao Ministério da Educação, mais de 40, sei lá, centenas de bilhões de reais para construir políticas públicas e as ONGs não terem tanto recurso assim, mas as ONGs, os empreendedores sociais chegam onde o governo não chega. O maior exemplo disso foi agora, com essa batalha de dados, onde tem milhões de invisíveis do poder público que não estão no banco de dados do governo, mas estão nos bancos de dados das iniciativas sociais, das ONGs. Isso é um case de sucesso e mostra o quanto essas ONGs são fundamentais para o país. Com certeza, Eduardo. Você até citou alguns números, né? 200 mil pessoas favorecidas aí pelo trabalho da Gerando Falcões em mais de 300 favelas aqui no estado de São Paulo. E você disse que a maioria... Do Brasil, não só em São Paulo, né? Você falou que a maioria é autônoma. Como que está fazendo como eles estão trabalhando nesse momento, né? Se vocês estão fazendo uma rede de apoio, se cada um está tentando trabalhar em casa, assim, se eles podem estar fazendo algum produto, prestando algum serviço. Como é que é a orientação, né, para eles nesse momento? Se vocês estão fazendo essa rede de apoio para fortalecer mesmo o produto e os serviços de quem mora nas periferias. Obrigado pela pergunta. Toda a economia de favela, de periferia, ela literalmente foi fechada.
Por isso que as pessoas deixaram de ter acesso à renda. A maioria não está trabalhando efetivamente. Alguns empreendedores de favela estão tentando fazer esse processo de reinvenção, usando tecnologia. A Gerando Falcões é um exemplo disso, que a gente está todo posicionado através de ferramentas de tecnologias digitais, mas existe um risco muito grande dos negócios de favela quebrarem, isso é um fato, irem à bancarrota total. A gente vai precisar, no pós-Covid, de ações, falando de governo, estamos falando de BNDES, estamos falando da sociedade, do meio empresarial, de oferecer crédito e ajuda ao pequeno empreendedor. Isso é um fato. Até porque o pequeno empreendedor é a principal ferramenta de geração de postos de trabalho no Brasil. Então, o pequeno empreendedor vai precisar de acesso a crédito com menos burocracia, vai precisar de acesso à informação, educação, para ele conseguir desenvolver novos know-hows e skills para fazer essa transição e, fundamentalmente, ele vai precisar de que o apoio chegue rápido. O cenário que a gente vê hoje do apoio chegando lentamente, daquelas filas imensas na Caixa Econômica Federal, de todo o processo de burocracia, porque tem muitos brasileiros que são ainda desbancarizados, que não conseguem ter acesso. Em relação ao pequeno empreendedor, isso precisa ser tomado como exemplo para que a ajuda chegue mais rápido. Número 2, a gente vai precisar hoje, como sociedade, optar em comprar do pequeno empreendedor, porque o grande ele vai se arranhar, ele vai ter arranhões, mas ele passa, o pequeno quebra, e a gente tem que decidir comprar do pequeno empreendedor. Perfeito. Esse é o Eduardo Lira, fundador aí da ONG Gerando Falcões. Edu, obrigada pela sua contribuição aqui hoje no Jornal da Rede Alesp, e eu conto com você numa próxima vez, tá bom? Um prazer. Beijo. Tamo junto. Aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Carol, a gente também traz boas práticas nesse momento da pandemia. A gente ouve especialistas, sim, mas mostra as boas práticas que estão surgindo nesse momento. E olha, 12 milhões de reais ele já arrecadou com grandes empresas e grandes nomes do empresariado brasileiro. Então a gente vê que nesse momento as coisas estão andando, né, Carol? É um impacto muito importante, né? Como ele falou, são 300 favelas no Brasil que foram beneficiadas, estão sendo beneficiadas com essa ação deles do Girando Falcões. É isso aí. Então a gente continua girando aqui as nossas notícias. Vamos para mais uma, né, Carol? A notificação de casos suspeitos e confirmados da Covid-19 na cidade de São Paulo disparou em 8 dias, segundo dados da Prefeitura Municipal. Nesta terça-feira, então ontem, a média diária de novos registros chegou a 3,7 mil. Até o dia 27 de abril, o número diário era de 3,1 mil. Então, mais de 600 novos casos suspeitos confirmados por dia. É muita coisa. E no total, a capital chegou ontem a 807.871 casos suspeitos ou confirmados da doença desde o início da pandemia. Foram quase 30 mil novos registros desde 27 de abril, quando a explosão da média diária já havia chamado a atenção das autoridades de saúde. E entre o dia 26 de fevereiro, quando a capital teve o primeiro caso confirmado, até o dia 23 de abril, foi uma média aí de 812 notificações do tipo por dia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Do dia 23 de maio até o dia 27, foram notificados 12 mil novos casos suspeitos e confirmados na capital. Até então, o maior aumento contabilizado aí desde o início da pandemia. O registro das mortes diárias havia caído no final da semana e foi de 27 na última segunda-feira. Mas ontem voltou a chegar próximo da marca de 200, mesma média diária que havia sido registrado nas semanas anteriores. Segundo o governo de São Paulo, há atraso na atualização dos números durante os finais de semana e feriados, porque os municípios trabalham com equipes reduzidas. E embora a letalidade da doença ainda seja maior, claro, em idosos, casos graves e mortes também são registrados entre os jovens. Atenção, em um mês, o número de pessoas com menos de 60 anos que morreram pelo coronavírus aumentou 18 vezes em todo o estado, segundo a Secretaria.
A porcentagem de mortes nessa faixa etária em relação ao total subiu 14% no dia 4 de abril, de 37 para 260. Então, 26% aí em 3 de maio, 693 dos 2.627 casos. É muita coisa, por isso que a gente continua com a nossa hashtag aqui. Todos os dias a gente fala aqui, hashtag Fica em Casa. É importante ficar em casa, praticar o isolamento social para que as coisas não fiquem piores. Já estamos num momento muito delicado da Covid-19 por aqui. E como aqui a gente não para com o entrevistado, porque a gente leva a melhor informação para você que está em casa, nos ouvindo e nos vendo, temos mais um contato aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Sérgio Aveleda, ele é diretor de mobilidade urbana da WRI. Ele vai falar, claro, sobre mobilidade urbana e os desafios nessa pandemia do coronavírus. O Sérgio também foi presidente aqui do metrô de São Paulo. Sérgio, um prazer falar contigo aqui no Jornal da Rede Alesp. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu de estar com vocês na TV Assembleia Legislativa de São Paulo, à disposição para a gente bater um papo sobre mobilidade urbana durante esse período de crise. E justamente é isso que eu já te pergunto. A gente já abre essa nossa entrevista, Sérgio, falando disso. A gente sabe que nesse momento também é muito impactado o transporte público, o transporte nas cidades. A gente vê que cada estado está reagindo de um jeito. Como é que a gente protege os sistemas de mobilidade urbana nesse momento da Covid-19? Então, você colocou muito bem, um dos setores mais atingidos pela pandemia é o setor de transportes, especialmente o setor de mobilidade urbana. Antes mesmo da crise, o setor de transporte público já vinha enfrentando uma diminuição da demanda de passageiros, uma diminuição da sua sustentabilidade financeira. Essa crise exacerbou essa dificuldade de sustentação do transporte público. E o transporte público ele é estratégico. Aliás, durante essa crise, ele está se revelando como essencial, não só para os seus usuários, mas para toda a sociedade. Profissionais de saúde, profissionais dos restaurantes, profissionais dos serviços de segurança, dos serviços essenciais, conseguem acessar o trabalho e prover a cidade dos serviços essenciais graças ao transporte público. Então, o transporte público, a primeira coisa que a gente está fazendo é entender que ele não beneficia só os seus usuários, ele beneficia todo o conjunto da sociedade. E é preciso, nesse momento, em que os custos são elevados, porque nós temos custos fixos na operação do transporte público, mas a demanda caiu brutalmente, nós precisamos ter uma coordenação de esforços entre os governos locais, regionais e o governo nacional para apoiar o transporte público, para manter a sua capacidade operacional, para que ele continue trabalhando durante a crise e para que depois da crise ele possa retomar toda a sua capacidade operacional e possamos até redesenhar um transporte mais eficiente, com mais qualidade. Sérgio, bom dia. Quem fala aqui é a Carolina. Eu gostaria de saber, em relação à lei que agora está em vigor, desde segunda-feira, é obrigatório o uso da máscara em todo o transporte público e também privado aqui no estado e na cidade de São Paulo. Como que vai ser essa fiscalização, né? Porque ficou a cargo das próprias empresas. Vai ser fácil fiscalizar? Olha, eu acho que, primeiro, essas medidas elas são essenciais. Nesse momento da crise, do isolamento social, o transporte público precisa estar completamente à disposição das autoridades de saúde e atender todas as suas recomendações. Então, o uso da máscara se tornou uma necessidade, uma imposição para a proteção das pessoas, para proteger a si próprio e proteger os demais, e é natural que no transporte público a gente tenha a obrigatoriedade do uso. Eu tenho a impressão que não vai haver dificuldade de fiscalização. Eu tenho observado, as pessoas estão aderindo ao uso da máscara porque, evidentemente, tem um instinto de própria preservação da sua saúde, mas também porque sabem que esse é um mecanismo eficiente de proteger os demais. Evidentemente que a fiscalização ela precisa ser feita, nós temos aí os cobradores dentro dos ônibus, os funcionários do metrô e da CPTM nas estações que podem colaborar, inclusive eu vi que há a possibilidade até de distribuição de máscaras, enfim, as pessoas estão se adaptando. E não só a máscara, como as outras medidas, né? Ter álcool em gel à disposição dos usuários para lavar a mão antes e depois de usar o transporte, estabelecer uma oferta de transporte que diminua a concentração de pessoas, né? Tudo isso são medidas que precisam ser adotadas para a manutenção do serviço em condições seguras para os seus usuários.
E, Sérgio, a gente sabe que é importante nesse momento, você mesmo falou, né, do que vai se redesenhar depois da crise aí o sistema de transporte público, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. A gente sabe também que é preciso ter as políticas públicas aí para a mobilidade urbana, né? Nesse momento, com o seu conhecimento todo na área, qual que é o momento que a gente vive disso, o que se precisa fazer, o que essa crise vai ensinar também para os gestores? Olha, essa crise, em primeiro lugar, como eu disse na minha primeira fala, mostra a essencialidade e o quanto o transporte público é estratégico. Nós temos, nesse momento, uma grande dificuldade de financiamento da operação do transporte público. Então, medidas precisam ser tomadas pelas autoridades públicas numa coordenação de esforços nos 3 níveis de governo para que os programas de estímulo à economia ponham a mobilidade urbana num nível elevadíssimo de prioridade. A mobilidade urbana gera emprego, limpa as cidades da poluição, diminui os acidentes de trânsito, diminui os engarrafamentos, ou seja, ela só traz benefícios para toda a sociedade. Portanto, todo plano de estímulo à economia deve considerar a mobilidade urbana. Segundo, este é um bom momento para a gente redesenhar o transporte público. O transporte público vinha perdendo passageiros ao redor do mundo pela competição com os serviços de transporte privado, pela facilidade de comprar motocicletas ou até mesmo comprar carros em determinados momentos. Houve muita política de incentivo ao uso do transporte individual. Nós precisamos criar infraestrutura para que o transporte público melhore a qualidade. Por exemplo, anteontem eu lia no UOL ou num outro portal de notícias que a Prefeitura de São Paulo conseguiu triplicar sua capacidade de fazer manutenção nas ruas. Pintar faixas, tapar buraco, recapear. Claro, as ruas estão mais vazias. Olha que bela oportunidade para ampliar o número de faixas exclusivas de ônibus, que é uma medida barata, de rápida implantação e que resulta num sistema de transporte mais rápido e mais confiável. O ônibus não para nos engarrafamentos. Ou também implantar ciclovias, que é uma medida fundamental. O governo da França acaba de anunciar um programa de estímulo à bicicleta depois do isolamento social. Eles vão investir milhões de euros para implantar ciclovias e vão remunerar quem decidir ir para o trabalho de bicicleta. O governo vai subsidiar. E, além de tudo, vão distribuir 20 ou 50 euros, eu não me lembro exatamente, para quem tem bicicleta para fazer a manutenção da bicicleta. Na Inglaterra, as oficinas de bicicleta foram consideradas serviços essenciais, estão abertas. A bicicleta e o pedestre é um meio de transporte muito importante e que precisa receber muito mais atenção das autoridades para depois da epidemia. Torna a cidade mais resiliente. A bicicleta e o pedestre, não dependendo de motor, não dependendo da concentração de pessoas, fica mais fácil se locomover. Mas para que as pessoas sejam incentivadas a andar ou pedalar, precisa ter infraestrutura. A calçada é tão importante quanto o asfalto. Mas muitas vezes a gente vê a operação tapa buraco no asfalto e a calçada continua igual, cheia de buracos ou degraus, dificultando a locomoção das pessoas. E, Sérgio, a gente sabe que você conhece também essa questão de mobilidade fora do Brasil, você falou agora da França, conhece outros sistemas fora do Brasil. Claro, cada um na sua realidade, a gente tem uma realidade econômica também aqui no Brasil, que diferencia dos outros países, óbvio. Mas o que a gente tem de práticas importantes de mobilidade? A gente está falando de São Paulo, capital, que acho que o grande problema é a mobilidade aqui, de como ir e vir, né? De um jeito decente, né, para todo mundo. Eu queria que você falasse, então, para a gente do que tem de práticas fora do Brasil, que talvez em algum momento se consiga trazer para o Brasil, não só para São Paulo, mas para outros estados. Sem dúvida. Essa prática, por exemplo, de implantação, de melhorar a estrutura do que a gente chama de mobilidade ativa, a imensa maioria das viagens de carro nas grandes cidades, e São Paulo está incluída, é uma distância inferior a 5 quilômetros. Uma distância que poderia ser feita facilmente caminhando ou de bicicleta. As pessoas não fazem porque não são convidadas. Implantar essas estruturas é muito mais barato do que construir pontes, viadutos e avenidas. Então, as cidades precisam entender que este talvez seja o momento de redesenho das cidades, para que a gente volte desta crise de uma maneira mais limpa do ponto de vista de poluição, mais segura. A gente vê essas mortes do Covid, essa tragédia que se abate sobre o país e sobre o mundo, né? Estamos aí ultrapassando a marca de 7 mil mortos. Só que a gente precisa lembrar que nós perdemos no Brasil aproximadamente 125 pessoas por dia no trânsito. É como se caísse um avião todos os dias no Brasil e nós tivéssemos mortos
todos os passageiros do avião, nós temos isso no trânsito. Então, nós precisamos repensar este convívio, esta necessidade de locomoção que nós temos, ela não pode matar, ela não pode ser fatal. E para isso nós precisamos redesenhar as cidades. E o investimento que esses países desenvolvidos fazem em estruturas cicloviárias não é caro. Bogotá, por exemplo, eles têm uma rede cicloviária espetacular e durante o isolamento social, o que eles fizeram? Eles ativaram as ciclovias de lazer que eles só funcionam no domingo. Eles transformaram em permanente para incentivar as pessoas a trocar os meios motorizados que geram ou poluição ou concentração grande de pessoas pela bicicleta que fica mais limpa. Então, esse tipo de investimento não é impeditivo para um país que tem dificuldades financeiras como o Brasil. Pelo contrário, é muito mais barato. Do ponto de vista de transporte público, olhar para os investimentos em infraestrutura, como eu disse, por exemplo, faixas de ônibus, que é algo rápido e barato de implantar, mas também nos programas de estímulo econômico, a gente viu aí o Senado Federal e a Câmara aprovando um vasto programa de estímulo econômico, deveria ser incluído um programa de investimentos audacioso em mobilidade urbana. Por exemplo, criar um programa de eletrificação das frotas de ônibus do Brasil, para que a gente não tenha mais aquele ar poluído que mata muita gente nas cidades, para que a gente volte com sistemas mais limpos. E isto gera emprego e desenvolvimento. Se o governo federal anunciasse um plano de financiamento para aquisição de ônibus elétricos massivo, 5 mil, 10 mil ônibus nos próximos 3, 4 anos, a gente iria movimentar a indústria elétrica de ônibus, novos fornecedores surgiriam, empregos, e isto resultaria em cidades muito mais limpas, com muito mais qualidade de vida. Sérgio, e você está falando de ações aqui que foram tomadas, estão sendo tomadas nesse momento de pandemia ao redor do mundo, né? E são ações muito importantes que você falou para o estímulo da mobilidade urbana, também em questão da sustentabilidade dos países, e é um legado, então, positivo, né? Já que a gente pode dizer assim, que essa pandemia pode deixar ao redor do mundo. Você acredita que no Brasil a gente vai conseguir, você falou dessas implantações de ações, você acredita que o Brasil pode conseguir tirar uma lição disso e também tomar decisões de estímulo a andar a pé, a utilizar mais o transporte público e também as ciclovias? Olha, eu não sei se isto vai acontecer, mas é isto que deveria acontecer. Voltar ao normal de antes. Eu não sei se vocês viram uma foto, um gráfico, mostrando o nível de poluição de São Paulo antes da epidemia e durante a epidemia. A gente não deveria aceitar voltar para aquele nível de poluição anterior que mata muita gente na cidade. O professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, repete isso insistentemente, a quantidade de pessoas que morrem por doenças respiratórias. Nós deveríamos aproveitar essa tragédia desta crise para voltarmos depois de uma outra maneira. E acho que isso depende de uma coordenação de esforços. E não só em termos de investimento. Por exemplo, quando começou a epidemia, nós vimos cidades na região metropolitana de São Paulo reagindo de forma distinta. Teve cidade que diminuiu a oferta de ônibus, teve cidade que suspendeu a oferta de ônibus, o governo do estado de São Paulo operando metrô e CPTM. Uma certa descoordenação. Por quê? Porque nós não temos uma autoridade metropolitana de transporte. Nós temos uma região completamente conectada, a região metropolitana de São Paulo. Ninguém mais sabe onde é a divisa entre Santo André e São Bernardo, e São Paulo e Guarulhos. Todo mundo vive absolutamente na mesma zona urbana, na mesma região urbana, mas nós temos 39 prefeitos, 39 secretários de mobilidade, mais o governo do estado, cada um planejando e operando as suas linhas de forma independente. Eu costumo dizer assim, se você mora em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, quer ir para o centro de Guarulhos, você tem que ter um cartão e pagar uma tarifa. Chegando lá, para São Paulo, você tem que ter o segundo cartão e pagar a segunda tarifa. Chegando em São Paulo, você quer pegar um ônibus para ir para outro bairro, você tem que ter um terceiro cartão e outra tarifa. É muito caro e muito difícil, porque nós não temos uma autoridade metropolitana que faça a gestão unificada do transporte. Esse é outro elemento que não custa nada fazer, é só vontade política e reduziria os custos de operação de transporte, melhoraria a qualidade e atrairia muito mais passageiros. Sérgio, você estava falando dessa questão, talvez de afinar, né, não só discurso, mas afinar o como se fazer, né? É o que você falou, a gente sabe onde termina, onde começa uma cidade e outra. Você que já cuidou dessa malha ferroviária aqui em São Paulo, sabe das dificuldades, e me parece que esse é um momento também de se pensar a longo prazo, né?
Sem dúvida. A autoridade metropolitana, por exemplo, é algo que mudaria completamente a gestão do transporte no curto, médio e longo prazo. Nós teríamos uma tarifa, um meio de pagamento único, uma tarifa mais racional. Esses dias o secretário Alexandre Baldi me contava da quantidade de tarifas que a MTU tem, são milhares de diferentes tarifas, e há uma falta de coordenação e, pior, há uma competição. Quando eu era presidente da CPTM e do metrô, eu lembrava de observar linhas de ônibus, ao invés de cooperarem com as linhas de trens, alimentarem as linhas de trem, elas competiam. Ou seja, o governo do estado faz lá um investimento, compra trem, moderniza a estação, moderniza o sistema de trens, e aí alguma prefeitura do lado coloca uma linha de ônibus para competir com o trem. Olha a ineficiência, olha a falta de coordenação, o aumento de custo, porque falta de fato uma gestão metropolitana. Então, o que eu penso, para resumir um pouco, nesse momento, manter os serviços de transporte para alimentar os serviços essenciais, atender às requisições das autoridades de saúde, com o uso da máscara, o álcool em gel, estações de desinfecção, enfim, todas essas ações que protegem as pessoas. Quando a gente começar a recuperar as atividades, e agora, suporte financeiro dos governos para que o sistema não entre em colapso, seria péssimo se a gente visse operadores de ônibus entrando em falência, a gente perder a capacidade operacional, esse espaço será ocupado por vans, por transporte informal, que é muito ruim, e depois a gente redesenhar o transporte para que ele seja mais amigável, mais eficiente, mais limpo, mais verde, e as cidades possam ser cidades muito mais limpas, despoluídas e com mais qualidade de vida. O Sérgio Aveleda, conversou aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Sérgio, agradeço a sua contribuição aqui no jornal. Obrigada, bom resto aí de semana para ti. Obrigada, Sérgio. Para vocês também, muito obrigado a vocês e a todos que assistiram. Muito obrigado. Para você ver como o coronavírus impacta em todas as áreas, né? A gente conversou hoje mais cedo com o Nivaldo, né, que é secretário de administração penitenciária aqui no estado, e agora, falando da questão penitenciária, agora a gente conversou com o Sérgio sobre mobilidade urbana, e que fique um legado positivo, né, depois disso. Pois é, ele falou de mobilidade urbana. Mobilidade urbana não são só o uso de metrô, ônibus, trem, mas também essas outras alternativas. Claro, nesse momento a gente não consegue usar muito bicicleta e afins para sair, mas é importante, né? Lembrando que mobilidade também significa não ficar no trânsito, né, Carol? Que a gente sabe que São Paulo tem muito trânsito. Nesse momento não tem trânsito, óbvio, porque menos gente na rua. Também lembrando, a gente está falando de rua, né? Lembrando que o governo do estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo também, desde ontem, né? Na verdade, desde segunda-feira, tem alguns bloqueios aí nas ruas e avenidas de São Paulo para justamente diminuir essa incidência de pessoas na rua em aglomerações em alguns pontos. Mas logo a gente vai falar mais sobre isso. Carol, a gente continua a nossa giro de notícias. Vai lá, Carol. Durante a pandemia do novo coronavírus, a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19 pode ser afetada. E pensando nisso, a Rede Solidária da Associação Brasileira de Empreendedorismo está disponibilizando uma terapia online e gratuita para os trabalhadores que se interessarem. Mais de 100 psicólogos e médicos especializados em e-movement vão estar disponíveis para realizar o atendimento dos profissionais de saúde aqui no Brasil. E a terapia tem como objetivo tratar os casos de estresse pós-traumático e de catástrofes. E, segundo a Associação Brasileira, muitos profissionais de saúde podem desenvolver algum transtorno de ansiedade, até porque eles estão ali numa linha de frente complicada e tensa, né? Em cada momento, são segundos de tensões. E as inscrições para receber o tratamento já estão disponíveis. Basta enviar um e-mail para sos@redesolidariaemdr.org.br. Eu vou repetir o e-mail: sos@redesolidariaemdr.org.br. E no assunto do e-mail, você escreve "preciso de ajuda". Dessa forma, a Rede Solidária da Associação Brasileira de EMDR irá retornar o contato para oferecer aí o tratamento gratuito e online a quem precisar. É uma boa ação, né? Porque o pessoal
os profissionais da linha de frente podem ter a sua saúde psicológica afetada por estar realmente combatendo essa pandemia, e por isso a gente pede para ficar em casa, para que o trabalho desses profissionais seja facilitado, né? E a gente continua aqui informando você. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil tem seu segundo dia de reunião nesta quarta-feira e pode reduzir a taxa básica de juros brasileira pela 7ª vez consecutiva. A projeção do mercado financeiro é de que haja um corte de 0,5%. O corte levaria a Selic dos atuais 3,75% para 3,25%, o menor nível desde 1999, quando começou o regime de metas para a inflação. A expectativa do mercado é de outros cortes até o fim do ano, com a Selic chegando a 2,75%, segundo o boletim Focus dessa semana. Para a inflação, também em queda, os analistas ouvidos pelo Focus projetam 1,97% para o IPCA no ano. A Selic já vinha sendo cortada sucessivamente, mas a pandemia do novo coronavírus, a expectativa agora é de alta no desemprego e deteriorização da economia, que fizeram o Copom seguir a tendência de outras políticas monetárias pelo mundo com novos cortes de juros. Notícias importantes no mundo da economia, né, Carol? Tudo que ficar melhor para o bolso das pessoas, a gente noticia aqui e traz para você. E temos ele na ponta da linha, ou do Skype? Do Skype, provavelmente. É o nosso repórter Luciano Teixeira. Bom dia, Luciano. Bom dia, meninas. Como é que vocês estão? Eu já estou aqui. Por que você está rindo? Né? Por que você está rindo logo cedo aí? Me conta. Com a Júlia falando, ele, né, então, parece... Ele? Então, meninas... Ô, cara! Vocês estão bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo com vocês? Tudo certo aqui. Essa quarentena? Aqui. Bem, vocês estão aí na TV, né? Não estão cansados, não vão dizer que estão cansados de ficar em casa. Bem, eu vou falar de duas notícias aqui. A primeira é que o pessoal está comentando com esse período aí de a possibilidade de lockdown, né, as avenidas já estão sendo aí fechadas, né, as principais em alguns horários, e aí o pessoal está perguntando, dirigir sem máscara rende multa? Né? Essa regra, né, após o anúncio aí obrigatório de máscaras em vias e espaços públicos de todo o estado de São Paulo, que começa a vigorar amanhã, né, começam a circular aí nas redes sociais postagens afirmando que motoristas sem o equipamento de proteção seriam multados por fiscais de trânsito, né? O governo estadual fala que isso é fake news, né, falso, aí, que o Detran e a Polícia Militar vão multar o motorista. Né? O decreto publicado ontem pelo governador, determinando a obrigatoriedade do equipamento para conter o coronavírus, não prevê qualquer tipo de sanção para condutores e passageiros de veículos particulares flagrados sem máscara, gente. A condição para tal é que eles permaneçam aí dentro do carro. É o que informa aí a assessoria de imprensa da administração estadual. Como que fica para os motoristas de táxi e aplicativo, né? A situação muda quando se trata aí do transporte individual de passageiros por condutores profissionais. Aqui na capital paulista, por exemplo, taxistas, motoristas de aplicativo e os respectivos clientes têm que vestir a máscara, é obrigatório, né? É o que diz aí a portaria publicada por Edson Caran, que é secretário municipal de Transportes e Mobilidade de São Paulo. Ele falou que é obrigatório o uso de máscara por motoristas de táxi e de aplicativo, né? A publicação fala isso também. Esses profissionais deverão recusar o embarque de passageiros que não estejam usando máscara. A Prefeitura de São Paulo informa penalidades para esses condutores e seus clientes dependem da regulamentação das regras, que deverá sair na próxima sexta-feira por meio de um decreto do Bruno Covas. O governo de São Paulo esclarece que a fiscalização é responsabilidade das prefeituras, né? Então, vale para todos os municípios de São Paulo, as prefeituras vão ter que fazer essa fiscalização, e que a obrigatoriedade da máscara será mantida enquanto perdurar o período de quarentena. E como que fica para os pedestres? Os pedestres que circularem sem máscara correm sim o risco de levar uma multa. Os valores estão definidos, segundo aí o Palácio Bandeirantes, o governo do estado. O descumprimento pode acarretar penalidades como advertência e multa
que varia de R$ 276,10 a R$ 276 mil para pessoas físicas e jurídicas, de acordo com o Código Sanitário Estadual. Olha só, multa R$ 276 mil é um precinho bastante salgado, né? A gestão estadual complementa que a fiscalização será realizada por autoridades estaduais e municipais, em conjunto com as equipes do PROCON, quando se trata de estabelecimentos comerciais, né? Também será aplicado o Estatuto do Servidor em repartições públicas. Como que fica a situação nos ônibus, nos trens da CPTM e também no metrô? A Prefeitura de São Paulo informou que todos os funcionários e passageiros são obrigados, sim, a utilizar a proteção de face, caso contrário, seu embarque será proibido. Então, você que vai pegar o metrô e estiver sem máscara, você não vai poder embarcar. Então, é bom ficar atento a essa questão. A fiscalização está a cargo aí dos agentes da SP Trans, que é efetuada nos terminais e em pontos de embarque. A punição para as empresas de transporte que não obedecerem à determinação está prevista multa equivalente a 750 tarifas. O que será 750 tarifas? Quanto dá? Totaliza aí em torno de R$ 3.300. Não foram, no primeiro dia, né, não foram aplicadas aí autuações, visto que os funcionários fiscalizados utilizavam o item, né? Como é que fica a distribuição de máscara nas estações, né, do metrô e da CPTM? A Secretaria de Transportes Metropolitano afirma que está recebendo um total de 2 milhões de máscaras doadas por instituições privadas para fornecê-los aos usuários do metrô e da CPTM que não tiverem vestindo a máscara, possibilitando, assim, o seu embarque, né? Na medida que as doações forem chegando, vai ser feita a distribuição nas estações. Bem, essa é uma notícia. Uma outra notícia boa, né? Eu estou aqui na onda falando um pouco de máscara, vamos dar uma notícia boa assim, para quem está usando aí transporte individual, quem tem carro e tal. A gasolina está 10% mais barata e a carne caiu 6% durante a pandemia do coronavírus. Então, nem todos os preços estão subindo em meio à pandemia aí da Covid-19, né? Diferente da cesta básica, alguns produtos têm passado por uma queda nos preços desde meados de março e, impulsionado pela epidemia, os motivos são os mais variados. Fechamento de restaurantes, né? Impacto aí no valor das carnes nobres, mercado internacional, o preço da gasolina, né? A queda na demanda, nos laticínios, a preocupação com o desemprego, nos bens duráveis, e aí tem vários produtos. A gasolina, na refinaria, já caiu mais de 50%, gente, desde o início do ano, impactado aí pelo preço do mercado internacional, né? E a Petrobras já fez 10 cortes no valor só em 2020. A queda, como eu falei, é reflexo no mercado internacional e também o preço do barril que despencou. Na bomba, então, apesar da redução de 50%, na bomba a redução, segundo a Agência Nacional do Petróleo, foi de menos de 10%. Frutas, legumes e verduras, né? Segmento de frutas, legumes e verduras foram os grandes campeões da deflação de março, com as 5 maiores quedas de preço em relação ao mês anterior, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados. Vamos a alguns itens e tal. Maracujá caiu 21,5%. O chuchu, 17,33%. Chuchu, gente, para mim, é uma coisa que não está na minha alimentação. Para mim, chuchu não tem gosto de nada, assim, né? Tem até a expressão picolé de chuchu, né? Não sei se vocês gostam, meninas, de chuchu. Eu não sou muito fã também, não. Só colocando na sopa com um monte de outros legumes, aí tá bom, aí a gente não sente muito. Tem que ter um chefe de cozinha legal para fazer, né? A pera caiu 11,02%. O repolho, eu gosto de repolho, eu uso, esses últimos dias eu estou comendo 6,5%. E a salsa e a cebolinha caiu, a salsa e a cebolinha caiu 5,89%. Preço das carnes bovina, suína e de frango também tiveram queda nesse início de pandemia, né? Uma das causas foi o fechamento aí das churrascarias e restaurantes. Gente, nesse momento, tudo que eu quero, eu não sei vocês, tudo que eu gostaria um rodízio de qualquer coisa. Entendeu? Mas você pode pedir pelo delivery, ajudar esses lugares. Não, é uma boa ideia, Júlia. Mas você quer ir no local, é isso?
Eu quero ver aquela mesa farta, aquela coisa toda, né? Eu tô com saudade de rodízio de qualquer coisa. Entendi. Né? Principalmente, acho que a hora que acabar a pandemia, a primeira coisa que eu vou no rodízio japonês. Então, vamos lá, assim, o preço por quilo, né? Frango congelado, tá aí, no início de março estava R$ 4,50, final de abril caiu para R$ 3,50, R$1 a menos 22%. Carne bovina estava R$ 14,25 em média. Agora, no final de abril, R$ 13,35, uma queda de 6,3%. Carcaça suína, R$ 8,20, caiu para R$ 6,10, uma queda de 25,6%. Como é que ficam os laticínios, né, nessa história aí? Leite e seus derivados também apresentam queda no mês de abril, a saída da indústria, né? Por exemplo, leite longa-vida, de 1 litro, R$ 2,77. Agora, no final de abril, R$ 2,57, uma queda de 7,2%. Eu tenho notado esse preço aí, não está aqui no meu mercado. Aqui no do lado meu de casa, também não. Porque... Eu ia te falar isso. Lá de casa, o mercadinho está saindo mais caro. R$ 2,77 aqui eu acho por quase 3,89. Outro dia eu comprei 2 litros de leite, estava R$ 3,89 e tal, né? Eu gosto de leite, eu não tomo muito leite, eu gosto para fazer coalhada, assim, eu adoro comida árabe, então demora um pouco, é um processo que demora aí uns 3 dias para fazer, mas eu adoro leite. Queijo mussarela, né, que a gente come aí no misto quente, enfim, de uma maneira geral, estava R$18,30 no início de abril, no final do mês passado estava R$17,18, uma queda de 17,18%. E aí tem também aqui na pesquisa bens duráveis, né? Sempre sair de casa preocupado com a situação econômica do país, o brasileiro coloca aí bens duráveis como máquina de lavar, geladeira, fogão e carro novo em segundo plano, o que fez os preços caírem um pouco, 0,77% em março em relação ao mesmo mês do ano passado. Em fevereiro foi de 0,52% e em março 0,77%. Segundo o André Braz, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV Ibre, esse produto já vinha em queda desde janeiro, dado aí o desemprego elevado, mas caíram ainda mais em meio à incerteza econômica gerada pela pandemia. Lembrando, gente, por exemplo, né, algumas coisas, é um momento bom para, se você quiser um bem durável, né, geladeira, fogão, está precisando trocar nesse momento, é uma época boa para você negociar, porque os preços caíram bastante e a gente vê né, essa possibilidade e tal. As concessionárias também já estão aí oferecendo alguns descontos para os seus produtos e tal. E vocês, meninas, o que vocês notaram assim, de aumento, de queda no mercado, né? A Júlia falou aí do leite, né? Que eu também notei que esse preço para mim não tá rolando. E vocês aí, vocês notaram alguma queda, algum aumento maior assim nos preços no mercado, de uma maneira geral? Olha, eu tenho feito feira para minha mãe, né? Porque ela não pode sair de casa, então mercado e feira que eu estou fazendo, e eu venho notando uma queda realmente na questão das frutas e verduras. Do leite eu também acho que mantém o preço. Olha, a parte de laticínio, que igual ele falou, algumas coisas ali, feijão, arroz, farinha, parte de farinhas e tudo mais, pelo menos ali no meu bairro, não mudou. Aliás, até a caixa do mercado ontem falava assim, nossa, mas isso que a senhora comprou pagaria bem menos, né? Eu falei, pois é, pagaria bem menos. Então, assim, a gente espera, né, Lu, que em algum momento essa redução chegue, comece a chegar nesses mercados. A gente está falando de mercado de bairro, diferente de mercados das grandes redes, né? São duas realidades diferentes. Mas, olha, o pessoal aqui na redação, Luciano Teixeira, está reclamando com o senhor, porque o senhor falou de tanta comida que o pessoal começou a ficar com fome aqui. Não dá, né? Imagina essa época que está tudo fechado aí em volta da Assembleia. A gente praticamente passa fome, né? Só não passa fome por causa do iFood. Mas, assim, o conselho para o pessoal que está aí em volta é levar comida, né? A gente traz marmita, eu trouxe. Eu trouxe marmita hoje. O que tem na marmita hoje? Conta pra mim. É a semana de detox da nutricionista. Só tem coisa assim saudável nela. E é semana sem carne. E é semana sem carne essa, então só tô de legumes e verdura. Fazer o quê? Eu tô já numa dieta há um tempinho, não tô fazendo exercício físico, mas aqui em casa
eu comecei a comer um pouco melhor. Como eu estou em casa, estou fazendo a comida e tal, né? Então, assim, eu tirei um pouco, uma coisa que eu estou até com saudade. Hoje acho que eu vou até quebrar essa regra. Arroz com feijão, gente. Nossa! Assim, morrendo de saudade. Eu como legume, uma carne, um ovo, né? E hoje eu vou bem, acho que entrar num arrozinho com feijão. Ai, que delícia. Ô, Carol, Ninguém ele fez merece, de propósito isso, né? Ele ainda vai tirar foto e mandar no grupo Com dos certeza. repórteres aí o arrozinho com feijão. Só vai faltar o ovinho em cima, né? Ovo, eu tô dando prioridade ao ovo cozido e tal, né? Mas o bom é o ovo frito, né? Mas você sabe Mas que acho que... Você falou agora de ovo. Uma coisa que eu percebi. Gente, como o ovo ficou caro. Ficou mesmo, antes Muito. passava aqueles Era carros, 4 e pouco, agora Uhum. 6, 7, 8 reais uma caixinha com 12, gente. A gente tá falando de ovo, o ovo tá caro. Não põe no arroz e feijão, não. Pois é. Olha só, eu notei essa diferença. A gente não falou, foi bem lembrado, Júlio. Eu compro geralmente aquela cartela, a gente chama, né, cartela, aquela com 30 ovos. Por 10 reais, né? Eu conseguia comprar no cara do carro que passa aqui, olha o ovo e tal, conseguia comprar 10, 12 reais. Se eu pechinchasse, conseguia até 10 reais e tal. Outro dia eu fui comprar no mercado, 18 reais. Você teve um aumento aí de 60%, 80% aí só no preço do ovo, né? Então, já que o Luciano ficou deixando a gente com vontade e com fome, na sua próxima entrada, no outro dia, ou na sexta-feira, quando você vem apresentar, me conte, eu quero saber, vou escutar de casa, por que o ovo tá tão caro? Vamos fazer uma pauta disso, eu acho uma boa ideia. Eu acho legal. Excelente ideia. Aqui, repórter é repórter, né? Jornalista é jornalista, não tudo, para. Tá certo. Jornalista é Até assim. na hora do almoço. É muito bom. Lu, obrigada aí pelas suas informações. E quando tiver uma coalhada, alguma coisa, pode trazer pra gente, tá bom? Boa. Eu acho que eu vou começar a vender. Ótima ideia também. Perfeito. Lu, obrigada. Luciano Teixeira. Obrigada. Beijo, menino. Tchau. Pois é, mas a gente brinca da fome, deu fome mesmo, né? O Diego, nosso editor aqui de imagem, já tava com fome aqui, já falou isso. Mas é importante dizer que nesse momento nem tudo fica um preço muito maior do que a gente imagina. Tirando o ovo que a gente falou, as outras... alimentos, né, de necessidade básica, vamos dizer assim, estão ali na média, mantendo pelo menos isso, a população está conseguindo comprar. Segue o jogo? Vamos lá, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, anunciou ontem que cerca de 100 mil testes já realizados para a Covid-19 não estão nas contas do Ministério da Saúde. Ele explicou que isso se deve ao fato de alguns laboratórios particulares ainda não estarem colocando os resultados na base de dados do Ministério, o que diminui a quantidade de casos confirmados oficialmente. E o Brasil é um dos países que menos realizam testes para a Covid-19, abaixo aí de Cuba e dos Estados Unidos. O país tem a pior taxa de crescimento da letalidade por Covid-19 da América do Sul, que diz o estudo. O secretário Wanderson Kleber de Oliveira explicou. Nós não temos os dados de todos os laboratórios privados, pelo menos as grandes redes de laboratórios têm mais de 100 mil exames realizados que não entraram no sistema. Segundo ele não sabe precisar se desses 100 mil, quantos são positivos. Isso, segundo ele, ainda é de responsabilidade da instituição e não do Ministério. A instituição que deve notificar, e isso está previsto, né, na lei de 1975, a notificação compulsória. Carol. E vamos a mais um entrevistado aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa com o vereador Daniel Annenberg, do PSDB. Bom dia, Daniel. É um grande prazer falar com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, vereador. Um prazer falar com o senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Ontem a gente deu uma pincelada por aqui, mas hoje, conversando também com quem entende bem do assunto, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi postergada, né? A pandemia e proteção de dados, né? Para a gente começar esse bate-papo, qual que é a relação entre elas? Tem uma grande relação. É fundamental e nós estamos conversando nesse momento, precisamos cada vez mais de informações seguras e dados são base para termos informações seguras, tá certo? A gente está no momento em que tem muita fake news
e você ter dados seguros, confiáveis, objetivos, são fundamentais para tomar decisões públicas, para fazer políticas públicas e também para que a gente possa passar informação para os cidadãos do que está acontecendo. Então, tem tudo a ver com a situação da pandemia e isso gera, inclusive, algumas polêmicas que a gente pode discutir um pouquinho. Com certeza, vereador. E uma dessas polêmicas, eu não sei se seria uma polêmica no caso, eu queria saber quais são as consequências, né, do adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para 2021. Então, esclarecendo de forma bem objetiva e simples, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi criada lá em 2018, é uma lei federal, e ela tem o objetivo de proteger os dados pessoais das cidadãs e também regulamentar a forma como esses dados são passados para a população, para os órgãos públicos, órgãos privados. Essa lei ia entrar em vigor agora em agosto de 2020. E agora, no finalzinho de abril, essa lei foi postergada pelo presidente da República só para maio do ano que vem. E isso é algo complicado, porque você veja, a Europa, né, a Comunidade Europeia, já tem uma lei desde 2018. E o Brasil, com essa lei, estaria deixando muito claro quais são as regras do jogo, seja para a empresa, seja para os órgãos públicos, seja para a sociedade civil. A postergação disso complica uma série de medidas necessárias a serem tomadas, tanto na área pública quanto na área privada. Perfeito. E aí a gente tem uma questão, vereador, que muito se fala que o Brasil demorou um pouco para que se aprove essa lei. A gente sabe que na Europa já existe uma lei, uma regulamentação sobre essa questão. Então, eu queria que o senhor falasse primeiro dessa questão do Brasil. E o senhor está, como vereador, é gestor público, e como que isso pode impactar na administração pública? Pois é, o Brasil vinha discutindo a regulamentação, essa lei, desde 2010. No entanto, só em 2018 que ela foi aprovada no Congresso Nacional. E eu acredito que a demora houve por conta da complexidade do assunto a ser discutido e também para conseguirmos chegar num consenso, o que foi muito importante. Aliás, nós percebemos isso nos últimos dias, algumas polêmicas que eu falei, por exemplo, o IBGE pediu para as operadoras, né, de telefonia dados sobre as pessoas. Que dados podem ser passados? E o Supremo Tribunal diz, não, para tudo, vamos discutir. Então, essa é uma questão importantíssima. Até que ponto os órgãos públicos e mesmo os órgãos privados podem entrar na vida das pessoas? Por isso que precisa ter uma lei geral de proteção de dados. Não só isso, outro exemplo claro, né, ultimamente, e com razão, nosso governador estava querendo saber de forma anonimizada informações sobre as pessoas que estavam com o vírus. E com isso você consegue ter informações de circulação das pessoas. Isso é muito comum, isso acontece na Europa, em Israel, nesse momento da pandemia. Para você tomar ações, que regiões que têm mais circulação de pessoas, que região que tem menos, isso você precisa de dados. E é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados ajuda e ajudará, com certeza, para que os órgãos públicos tenham mais informações. Mas muita gente diz, olha, com isso você está entrando na vida de cada um. Tem um limite para isso e, com certeza, os dados têm que ser anonimizados. Eu vou dar um exemplo. Eu fui secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo por 3 anos, até o final do ano passado. E a gente estava ampliando os pontos de Wi-Fi na cidade. Fizemos um credenciamento público, chamamos empresas que toparam fazer essa ampliação, isso reduz custos para o poder público. O desafio era que dados essas empresas podem ter do cidadão. O máximo que nós definimos foi que elas tivessem o nome das pessoas. Ela não pode ter dados mais detalhados das pessoas, porque isso gera uma série de consequências. Então, veja as consequências de não regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é fundamental para o país.
Vereador, você falou dessa questão do anonimato dos dados, né? Quais são os maiores riscos, então, do tratamento indevido e o uso indevido desses dados aqui para a população, principalmente, né? Pois é, se, por exemplo, empregadores têm acesso ao histórico de trabalho de determinadas pessoas, saber por que elas saíram de determinadas empresas, acessar o histórico da saúde também de pessoas, para saber, muitas vezes você quer escolher um candidato a uma vaga, se você tem acesso a isso, você pode discriminar determinadas pessoas em função disso. Ou até, por exemplo, farmácias ofertando remédios de acordo com as condições de saúde, ou seja, muito cuidado nisso. E, aliás, a lei deixa claro que nós temos que ter uma autoridade nacional de proteção de dados. A lei criou essa autoridade, mas ela não foi ainda regulamentada e não existe ainda. Essa autoridade vai ser fundamental para ajudar a definir qual o limite que a gente pode ir para saber determinados dados das pessoas e qual o limite que nós não podemos ultrapassar. Não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. É importante ter os dados de forma anonimizada, ao mesmo tempo a gente não pode entrar nas informações detalhadas de cada cidadão, porque isso é algo que cada cidadão pode, inclusive, dizer, olha, eu não quero que saibam toda a minha vida, tá certo? Com toda certeza. Vereador, o senhor falou agora há pouco dessa questão do uso de dados, até pelo governo do estado de São Paulo, justamente para saber esses focos, né, da pandemia, da Covid. Eu ia falar até que o senhor foi secretário da Inovação e Tecnologia daqui do município. Perguntar para o senhor, nesse momento as pessoas têm esse receio, né, como o senhor mesmo falou, né, de ter o cuidado no tratamento desses dados, tem o receio de que entrem na sua vida, mas no momento como a gente vive, num momento de crise, em um momento em que os governos, em especial o governo do estado de São Paulo, já que estamos aqui, tem cuidado diariamente dessa situação para que não se tenha um colapso no estado de São Paulo, nesse momento o uso da tecnologia e o uso desses dados, até para quem está escutando, vendo a gente entender melhor, é fundamental nesse momento. Lógico que em outros, mas nesse momento a tecnologia unindo forças com a saúde, né? Perfeito. Olha, por exemplo, alguns anos atrás eu fui para Barcelona e o pessoal de uma empresa de telefonia me mostrou como eles estavam ajudando o governo de Barcelona para fazer políticas públicas para a área de turismo. E com isso eles tinham informações das pessoas que desciam dos navios e que iam para a cidade, para onde iam de forma anonimizada. Isso para o turismo. Mas você pode trabalhar isso na área da saúde. Nesse momento, que é tão importante o isolamento social, a gente ter mais informações sobre aglomerações, onde é que estão os grandes gargalos, onde é que tem mais carros, etc. Tudo isso é fundamental para as políticas públicas da prefeitura e do governo do estado e do governo federal. Então, nesse momento, ter esses dados é fundamental, inclusive para saber onde é que está precisando mais, se for possível, fazer um hospital de campanha na zona sul ou na zona leste da cidade e assim por diante, né? Esses dados são fundamentais para as políticas públicas. E como você falou, cada vez mais a tecnologia tem que nos ajudar a ajudar as pessoas, a fazer com que a qualidade de vida seja melhor. Então, a gente está vendo a telemedicina, o teletrabalho, tanta coisa que a gente vai conviver cada vez mais com isso e precisamos regulamentar para saber realmente qual o limite, até onde pode chegar. Não só o poder público, a iniciativa privada. A gente vê aí tantas iniciativas, muitas vezes você entra no Face ou no Instagram e aí você recebe um monte de propaganda das pessoas e algo que você precisa. Aí a gente fala, como é que as pessoas têm acesso ao que eu estou precisando? Tem que ter um limite disso para que a gente também não tenha a nossa vida pessoal invadida, mas, ao mesmo tempo, dados para os órgãos públicos fazerem políticas públicas de forma anonimizada são fundamentais. Vereador, como você falou, dados são fundamentais para a criação de políticas públicas, né? E isso é para deixar até a população mais tranquila, né? E eu queria que você pudesse especificar alguns dados que vão ser protegidos e como essa fiscalização pode ser feita, né? Para que essa lei seja cumprida.
Então, os dados que precisam ser protegidos são os dados detalhados do cidadão, por exemplo, o endereço da pessoa, o e-mail, os documentos, os dados bancários de cartão de crédito, o histórico médico, o histórico de localização. A ideia, por exemplo, não dá para você colocar dados sobre o IPTU de cada um dos cidadãos, mas você consegue, de forma anonimizada, saber uma série de informações sobre regiões da cidade relacionadas a essa questão de finanças. Então, assim, é fundamental e as pessoas têm que estar tranquilas que as autoridades públicas precisam cada vez mais aprender a lidar com os dados de forma anonimizada, não entrar no detalhe para que as pessoas se sintam e sejam realmente protegidas e a gente ter fiscalização para isso. Quando eu fui secretário, a gente estava trabalhando para ter uma autoridade municipal de proteção de dados. Mas é por isso que é muito ruim a postergação da implantação dessa lei, porque você tendo o exemplo do governo federal como autoridade nacional de proteção de dados, isso estimularia e vai estimular os estados e municípios também fazerem essa regulamentação no nível estadual e municipal e também a fiscalização a partir daí. E já que estamos num momento tecnológico, né, vereador? A gente sabe, tanto aqui a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal dos Vereadores fazem agora suas sessões e suas reuniões de modo remoto, de modo virtual. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente aqui tem a nossa realidade na LESP, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a realidade aí dos vereadores e também desse momento, né, de prática de isolamento social, das ações que o Estado e a cidade de São Paulo estão tomando. Eu queria que o senhor fizesse aí uma análise para a gente poder encerrar. Muito bom. Bom, hoje à tarde temos nossa sessão virtual do plenário da Câmara. Aliás, toda semana, né? Temos aprovado aí vários projetos de interesse da cidade, desde passar recursos do fundo emergencial para a prefeitura, né, mais de 38 milhões, o Tribunal de Contas também ajudando nisso. Reduzimos, assim como a Assembleia também, os salários, né, no caso nosso dos vereadores, de verba de gabinete. Estamos também aprovando várias leis que permitem que o município possa tomar medidas importantíssimas para proteger a economia, para que possa estimular também as pessoas a ajudarem umas às outras. Aliás, isso é uma das coisas fundamentais. Nós estamos num momento em que a solidariedade, a fraternidade é importantíssima de todos nós, seja com doação de cestas básicas, kits de limpeza, ou mesmo ajudar no pequeno microcosmo de cada um, no seu bairro, na sua rua, né, para que todos possam sair dessas vivos, bem, e que a gente possa rapidamente ativar a economia. Mas dizer também que eu fico muito feliz de ver que a gente cada vez usa mais tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aliás, a tecnologia tem que ser para isso, ela tem que ser um meio para que a gente viva melhor. Quanto mais a gente tiver serviços eletrônicos, quanto mais a gente conseguir inovar, isso ajuda, muitas vezes, a reduzir trânsito. Eu coordenei o Poupa Tempo e vocês sabem, a gente precisa levar um padrão Poupa Tempo para os demais serviços públicos. Quando eu fui presidente do Detran, a gente implantou mais de 20 serviços eletrônicos. O cidadão não precisa sair de casa, faz da sua casa, faz o seu trabalho. Isso ajuda o trânsito, isso diminui poluição. Então, tem muitas ações nos próximos meses que vão ser possíveis de serem tomadas junto com a tecnologia e com a inovação, para ajudar com que as pessoas vivam melhor. E é isso que a gente está vendo e eu espero que a gente saia com essa visão, né, de que tecnologia é meio, que precisamos melhorar a qualidade de vida, principalmente quem mais precisa, e que a gente, como poder público, possa, usando dados, né, e usando de forma protegida, possa criar e manter boas políticas públicas para todos os cidadãos. Quero agradecer ao vereador Daniel Annenberg, do PSDB, por essa conversa aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso jornal, né, Carol? Exatamente. Obrigada, vereador, pela participação. Obrigado, é um prazer. Estou à disposição para outras conversas como essa. Um ótimo dia para vocês. Obrigada. Super esclarecedor e o quanto a LGPD
vai influenciar nesse momento de pandemia e de contenção da pandemia do coronavírus. Vamos lá, Carol, conferindo então o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. Médicos, designers e engenheiros de São Paulo desenvolveram um novo sistema de ventilação pulmonar de baixo custo e adequado à produção em larga escala para suprir aí a demanda por respiradores em hospitais durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo dos pesquisadores é fabricar um equipamento similar aos que já existem no mercado, claro, para poder aí, quem sabe, chegar ao fim do surto da Covid-19. Uma das principais características da doença é justamente o alto índice de pacientes internados que precisam fazer o uso dos respiradores. Carol. Exatamente. E o Jornal da Rede Alesp sempre informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Vamos fazer um rápido intervalo? Vamos, um rápido intervalo. Já já, muito mais informação para você. Você acompanha